Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve eu serei. Mais salvo do que a neve eu serei, Senhor. Oh, Senhor Jesus, que a minha veste esteja limpa, branca, mais branca do que a neve, Senhor. Para quando o Senhor vier, eu esteja preparada para partir contigo, meu Pai. Se cumpra a tua vontade, Senhor, sobre a minha casa e minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, Senhor, obrigada, meu Deus. Paz. Boa noite. Como é que vocês estão? Mais um vídeo, mais um momento que nós podemos adorar o Senhor e declarar que os nossos filhos são bênção em nossas vidas. Que os nossos filhos são bênção e que eles nasceram para vencer. E que eles são heranças de Deus para nós. Amém? Podemos falar isso? Mesmo às vezes passando por algumas lutas. Eu sei quantas mães nesse mundo inteiro devem estar de joelho clamando pela vida dos seus filhos. E é isso que nós temos que fazer, clamar pela vida dos nossos filhos, orar por eles e declarar que eles são bênção. Não podemos lançar palavras de maldição sobre os nossos filhos. Não podemos estar dizendo que eles não prestam, que eles não valem nada. Ah, por que vocês nasceram? Por que não morreram quando nasceu? Até tenho uma pessoa que é minha amiga mesmo, é amiga, mas eu me lembro que ela falou assim falou pro filho dela, né? Que ela não tinha trazido o filho para casa, mas tinha trazido a placenta. Que coisa triste, né? Que coisa triste uma mãe falar isso para um filho. Muito triste. Triste para ele e triste para ela, porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta das nossas palavras. De tudo que nós falamos. Nós vamos ter que prestar conta. Que triste isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Então vamos declarar bênção sobre nossos filhos. Estão passando por alguma dificuldade, às vezes estão em depressão, porque eles querem as coisas conquistar e tá difícil mesmo, não é só para eles. Muitas vezes estão precisando de ajuda, né? Deus já deixou essa parte de um depender do outro. Tem uns que são dependentes químicos, né? Estão usando drogas, alcoolismo. Tem outros que estão na parte de prostituição. Gosto muito do vídeo de pornografias. Então, tem um monte de coisas que só vão atrasar a vida dos nossos filhos, porque nós acabamos até colaborando para isso, né? Com palavras amaldiçoadas na vida deles. Lançamos palavras ruins sobre a vida deles. Vamos pensar antes de falar? Vamos ter cuidado com as nossas palavras, né? Vamos ter cuidado com o que nós falamos. Para essas mulheres guerreiras, essas mulheres que se inscreveram, essas mulheres que estão dando seu like, essas mulheres que estão lutando pelo seu casamento, pela sua família, eu quero dizer para vocês, não desanime e não desistam. Não desanime e não desistam, porque Deus é com vocês. Deus está
com vocês. Se vocês me entendem, não é fácil para ninguém. Né? Não é fácil para ninguém. Vamos lutar pela nossa casa? Vamos arregaçar as mangas? Nós já se alistamos no exército de Deus, certo? O que nós temos que fazer é não largar a espada e continuar lutando. Tá difícil? Se unir em oração, vamos orar juntas, vamos lutar com o mesmo propósito, que é pela nossa família e nossa casa. Não vamos desistir, não. Ah, pastora, mas hoje eu tô cansada, eu não aguento mais. Aguenta. Você tá vivo, tá respirando. Aguenta sim, vamos continuar lutando pela nossa casa, nossa família. Vamos continuar orando. E aquelas irmãs que estão com a família já estável, seus filhos estão bem, são casados, já formaram famílias. Aquelas irmãs que estão firmes aí, ajuda aquelas que estão fracas. Ajuda as que estão fracas. Vamos ajudar em oração? Vamos orar por essas irmãs? Vamos orar? Vamos pedir? Vamos clamar por essas famílias que estão se desmanchando, que estão dissolvendo, que nem açúcar na água, que desmancha. Vamos orar por essas famílias, elas precisam. Vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ao Deus vivo, ao único e verdadeiro, aquele que é a luz e é o caminho, a verdade e a vida, aquele que prometeu para nós que se nós buscasse nele, nós ia conseguir a cura e a libertação da nossa família? Vamos crer nisso, vamos investir no reino de Deus. A gente faz tanta coisa, a gente investe em tantas coisas, quando é pro reino de Deus a gente reclama, mas a bênção a gente quer. Eu digo uma coisa para vocês, sem união, sem pessoas nos ajudando, pessoas certas, pessoas que creem em Deus, pessoas que andam no caminho certo, pessoas que andam na luz, nos ajudando, não vamos conquistar nada. E quando lançarem alguma palavra maldita sobre nós, alguma palavra negativa, nós vamos renunciar. Não aceitamos. Ah, essa pessoa aí não vai ficar curada. É final de carreira. Câncer? Gente, se soubesse quantas pessoas já foram curadas de câncer. Quantas pessoas? Nossa, já perdi as contas. Ah, imagine aquela irmã lá. Nossa, isso aí não existe, ela já está pronta. Tem que se conformar. Não, nós não temos que se conformar com o mal. Nós não temos que se conformar com o mal. Com as pessoas má que chegam perto de nós, lançando palavras ruins. Não vai ser um pé de coelho, não vai ser um galho de arruda, não vai ser a espada de São Jorge, não vai ser, sabe, essas simpatias tolas. O que nos ajuda de verdade é a palavra de Deus, é buscar, é orar, é clamar no nome de Jesus. Esse Jesus que tem todo o poder, esse Jesus que o Pai deu toda a autoridade para ele. É nele, com ele, que nós vamos vencer a luta. Não tem outro, não existe outro Deus. Existem deuses, mas o Deus verdadeiro é só um, o grande El Shaddai. Só ele deu o Filho único para morrer na cruz por nós. Só ele. E esse Filho venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo.
E para não nos deixar só, ele intercedeu que o Pai enviasse o Espírito Santo, que mora, habita dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, e ele só habita aqui se estiver limpo, se tiver maldade, inveja, intriga, fofoca, se estiver fazendo algo, ele simplesmente não tem como habitar numa casa suja. Pense nisso. Pensa nisso. Vamos ler a palavra e vamos ver o que Deus vai falar com nós hoje. Eu estou no livro de João. É João, capítulo 4, versículo, deixa eu achar aqui, 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Ele está falando com a mulher do poço lá, que foi buscar água. 3 horas da tarde, porque ela não podia ir no período da manhã, quando todas as mulheres fossem. As mulheres olhavam para ela como se fosse uma prostituta, e como se ela tivesse uma lepra, que fosse contaminar elas. E foi com ela que Jesus falou. E foi para ela que Jesus ofereceu a água viva. Por que não apareceu de manhã para as que se achavam as mulheres das mulheres? Por que não apareceu? Não, ele veio para os doentes, para curar. Ele veio para os pecadores, para libertar. É com ela que Jesus falou. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. 22 agora. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, que é a verdade, que é Jesus. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Aquele que busca Deus em espírito e verdade, aquele que clama o Senhor em espírito e verdade, é esse que Deus está procurando. Ele olha na terra, aonde está? Imagine, ele está procurando com tanta gente ele ainda tem que estar procurando. Por quê? Por que vocês acham que ele tem que estar procurando? Porque não tem. Adorar a Deus em espiritualidade é adorar em verdade. É não se enganar. É clamar o nome dele, é ler a palavra. No mínimo, um versículo por dia e meditar em cima desse versículo. Buscar entender o que Deus está falando. Orar. Fechar a porta do seu quarto e orar. Em silêncio, em segredo, com seu Pai, confessar seus pecados, porque nós temos pecado para confessar todo dia, toda hora. É isso que Deus está olhando, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade, aqueles que são verdadeiros, aqueles que não rogam praga, aqueles que não desejam mal ao seu próximo, aqueles que não falam palavras malditas sobre na sua casa, na sua família, não falam sobre a vida do seu marido, não falam sobre a vida da sua esposa. Gente, quando tiver algo para dizer que não vai servir, só vai tumultuar mais, enche a boca de água. Com a boca cheia de água ninguém fala. Fica em silêncio. Vai somar o que você vai falar? Vai somar o que você vai dizer? Não, vai piorar. Essa é a palavra do Senhor. Ele busca verdadeiros adoradores. Essa mulher do poço, quando ela entendeu com quem ela estava falando, ela saiu correndo, foi na cidade, evangelizou um monte de gente.
E eles, mesmo em dúvida, eles foram até o poço para conhecer Jesus. E lá Jesus falou com eles e pregou para eles. E os samaritanos e judeus não se davam. E Jesus estava lá no poço. Ele não faz assim, exceção de pessoas, ele não fica escolhendo aquela é mais alta, aquela é mais baixa, aquela é morena, aquela é bonita, aquela é feia, aquela é rica, aquela é pobre, aquela tem carro, aquela não tem. Ele não faz isso. É nós que fazemos. Nós, seres humanos, fazemos isso. Entendeu? Nós sempre pendemos para o lado errado. Sempre, 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 sempre. Temos que nos corrigir. Que um dia Jesus vem. Assim diz, Maranata vem. Jesus vai buscar os seus. E é Jesus. Não é extraterrestre, não. Não é disco voador, não, que vem buscar ninguém aqui, não. É Jesus. Ele prometeu estar na palavra. E ele vai levar os salvos. Confesse Jesus como Salvador para ele entrar na sua casa. Reconheça ele como o único Deus. Não tem outro. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. É só ele e mais ninguém. Mais ninguém. A ele toda a honra e toda a glória. E eu falo, e vou repetir sempre, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, se colocamos na tua presença, Pai. Oh, Pai, o dia de hoje. Obrigada, Pai, obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pelo café da manhã, pelo almoço, café da tarde e janta. Obrigada, Deus, por o Senhor não permitir que falte o alimento na casa da viúva e nem dos órfãos, nem na mesa daquele que é menos favorecido. Pai, obrigada, Senhor, por sustentar minha casa, para a despensa estar cheia. Sempre tenha com abastança, Senhor, para dar e dividir. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus, por trabalhar em nossas vidas. Obrigada por cuidar dos nossos filhos, por curar e libertar eles de todo mal. De todo mal, Pai. Pai, eu lhe peço de saúde aos nossos filhos. Saúde, Pai, porque a doença o Senhor já levou sobre aquela cruz. Que o Senhor possa dar saúde a eles. Oh, Pai, liberta eles, Pai, desse laço do passarinheiro, desse desejo da carne, Pai, aonde muitas vezes eles cedem a esses desejos, usando droga, bebida, se prostituindo, Pai, usando vídeos pornográficos, sendo que muitos deles às vezes já têm esposa e têm famílias, Pai, mas procurando sempre o lado mal. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, dá saúde aos nossos filhos, e em nome de Jesus, cura e liberta os nossos filhos, Pai. Assim eu oro, Senhor, e assim eu já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Para sempre Ele seja louvado. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor esteja sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.